muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querido povo que serve ao nosso Deus pela sua fé na sua eterna e inabrogável palavra, a Bíblia Sagrada. Por falar em Bíblia, o estudo de hoje será interessantíssimo, como toda a Bíblia é super interessante. Estarei explicando que, ou seja, prosseguindo no desmentimento desta falsa divisão física da Bíblia em dois testamentos. Ainda estou devendo um estudo profundo acerca do que é o único testamento bíblico e que a Bíblia contém duas escrituras. E isso hoje ficará claríssimo apenas pela Bíblia Sagrada. A primeira escritura, do Gênesis ao Malaquias, 39 livros em hebraico e aramaico, testificando, profetizando acerca do Cristo que viria e de outros pontos bíblicos sobre a volta do Cristo, o milênio, juízo final, as ressurreições, pessoas mortas, salvas ou perdidas, etc. Então tudo isso, profetizado na primeira escritura, do Gênesis ao Malaquias. E a segunda escritura, confirmando que o que estava lá na antiga escritura cumpriu-se. E ainda restam coisas a cumprir-se conforme as escrituras, conforme a Bíblia fala de si, as escrituras e não os testamentos. Velho e Novo Testamento errados, sim, duas escrituras, as quais são, em breve, a repetição do estudo que eu ministrei há alguns meses, neste programa, Alvorada FM 97.9 Real Goiás, que as duas escrituras são as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Então, aula de Bíblia. Daqui a pouco, então, na nossa escola bíblica dominical, mais uma aula de Bíblia Sagrada da Palavra do nosso Deus. Portanto, amigo, também amiga, pegando esse, ainda não fizeram isso, caderno e caneta, para anotar várias passagens bíblicas que confirmam que a Bíblia contém duas escrituras e não dois testamentos. Umas 18 ou 20 passagens você deverá anotar. Passagens que eu estarei citando na sequência, lendo e explicando, embora resumidamente, porque tais passagens já são por demais esclarecedores. Então aqui Demilson Carvalho, em Ceres, Goiás, no meu estúdio da residência, diretamente para Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9, eterna gratidão à nossa diretora, doutora Thelma Rego, toda a sua família e funcionários e amigos e ouvintes da Alvorada FM, 97.9, Rialma, Goiás.
Agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Bom, entendo que o Senhor Jesus Cristo entendia perfeitamente o que significa a sua palavra, o que significam os escritos sagrados, ou seja, as escrituras. Então, as primeiras passagens têm a ver com o pensamento, as afirmações do Senhor Jesus Cristo no que concerne a palavra do seu Pai, a palavra do nosso Deus, a sua palavra, a palavra do Espírito Santo, a palavra dos profetas como escrituras e não testamentos. Se bem sim que as escrituras falam sobre o testamento, qual único, e nada tem a ver com essa divisão bíblica em duas partes, dois segmentos, divisão falsa, aqui o Velho Testamento, ali o Novo Testamento errado. Porém, repito que já disse em outras ocasiões, quando ministrei tal aula de Bíblia, que se você crê assim, que a Bíblia é dividida em dois testamentos, fisicamente falando, não é ponto para salvação ou perdição, não perde a salvação. Porém, se você ouve, por exemplo, algum parente seu, vizinho, amigo, ou em rádio, televisão, enfim, na alguma literatura, se você então ouve ou lê algum adventista no sétimo dia dizendo que é pecado a pessoa ingerir carne de porco, você vem com essa desculpa esfarrapada, furada, falsa. Ah, mas isso é coisa do Velho Testamento. Aí sim, é ponto para perdição. Por quê? Primeiro, não existe Velho Testamento, esse Testamento é único. E nada a ver com o conjunto de livros, cartas, epístolas e tal. Então você, se escusando nessa ideia falsa, que aqui é o Velho Testamento, que eu estava nessa parte bíblica, chamada por você, pelo seu líder, pastor, padre e tal, erroneamente o Velho Testamento, se você escora nisso como desculpa para continuar do pecado, então perde a salvação. Bom, enfim, estou aqui Demilson Carvalho, em Luz para o Mundo, caminhando para os 38 anos no rádio, sempre abrindo e explicando fielmente a Bíblia Sagrada, a palavra eterna e inarogável do nosso Deus. Então vamos ao Cristo, anote, a hora de Bíblia. Deve ser sério, a hora de Bíblia, anotando. Primeira passagem, vem no Senhor Jesus Cristo. João 5, versículo 39. Anote, a hora de Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Não estou parabéns por estar levando a sério já mais uma hora de Bíblia Sagrada. Desculpe a redundância na utilização do advérbio já, que o verbo estar presente indicativo já indica que agora, já, não é isso? Mas tudo bem, a mesma não é algo desnecessário, porém não é erro gramatical. Então, João 5, versículo 39, anotou? Então, leio. O Cristo dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E no versículo 40 de quebra, versículo 40, pode anotar, complemento 40. Contudo, vós não quereis virdes a mim para obterem de mim, em mim, a vida. Mas o que vale mesmo, quer dizer, o mais importante para agora é o versículo 39, João 5, 39. Permita-me uma breve aula gramatical na questão da conjugação verbal e utilização de pronome. Se é você, tu, vós, etc. O pronome aqui é vós. Então, vós tendes examinado as Escrituras. Quem não entende disso a fundo, repito, não perde a salvação. Questão gramatical,
a não ser que leve você a entender erroneamente a Bíblia para permanecer no pecado, aí sim é grave, gravíssimo, gravado. Porém aqui não. Então quem não entende bem tais questões gramaticais e tal, pensa que nessa passagem, João 5,39, o Cristo estava pedindo àqueles judeus, fariseus, doutores da lei e tal, escribas, que examinassem as Escrituras. Tanto é que muitas pregações, até mesmo na minha igreja, na qual eu sou membro há quase 52 anos, não é crítica, é relatório, é informação, adventista sétimo dia, a quem pensa que e prega que nessa passagem, o Cristo está pedindo para que examinemos a Bíblia. Errado, falso, não está pedindo. Ele estava concordando com aqueles doutores da lei, fariseus e tal, quando eles examinavam as Escrituras, só que o erro está no versículo 40, não queriam vir ao Cristo, porque as Escrituras direcionavam e nos direcionam ao Cristo. Como João Batista, João 1,29, assim toda a Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, pode anotar a aula de Bíblia, João 1, versículo 29, João 1, 29. Então, se o Cristo estivesse pedindo ao povo para examinar a Bíblia, em João 5,39, então a sintaxe, a gramática seria assim: vós deveis examinar as Escrituras. É um pedido, não? Próxima passagem, anote. Bom, o que vale é que, quer dizer, não é o que vale, tudo o que vale. O mais importante é que, de acordo com este estudo bíblico, sobre as Escrituras, duas Escrituras e não dois testamentos, então o que mais vale para agora é que, em João 5,39, Cristo chama a única parte bíblica de então, Gênesis ou Malaquias, já que nenhuma frase, nenhum versículo da parte chamada Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, estava escrita. Dizem que o primeiro evangelho foi Marcos, escrito lá pelo ano 30 depois do Cristo. Então, quando o Cristo falou sobre o exame das Escrituras, que é oportuno, de fato é bom, necessário, ele referiu-se às Escrituras em hebraico e um pouco em aramaico, Gênesis ou Malaquias, a primeira Escritura. Mais passagens do Cristo, anote. Lucas 24, primeiramente o versículo 45, depois outros versículos, ainda em Lucas 24. Fique esperto aí e anote. Então, para agora, Lucas capítulo 24, estou folheando aqui minha Bíblia. Caiu em cima aqui, tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Então, Lucas 24, agora o versículo 45, anote. Lucas 24, é o último capítulo deste evangelho, Lucas 24, versículo 45. Jesus dizendo, assim, antes ele falou isso e aquilo, e aqui Lucas, entendendo o sentido das palavras do Cristo, rabiscou isso aqui. Lucas 24, 45. Então lhes abriu, quem abriu? Jesus Cristo abriu o que de quem? O entendimento daqueles discípulos, acerca da sua ressurreição, tudo profetizado nas Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento, a mente, o intelecto, a razão, o QI, a inteligência, o saber, sistema nervoso central, para compreenderem as Escrituras. Prezado amigo, também querido amigo, falando no singular, reportando-me a uma pessoa, falando para os milhares de ouvintes, Alvorada FM, Rialma, Goiás, 96.9. Prezado amigo, falando amigo, vale para toda a família aí. Prezado amigo, você tem compreendido as Escrituras, tem lido atentamente a Bíblia e procurado com toda sinceridade, ardentemente, entender a Bíblia Sagrada, especialmente em quesitos necessários para a salvação. Conte comigo, conte também com outras pessoas que são sinceras e que têm conhecimento honesto, profundo, mas honesto das Escrituras. Existem pessoas, aos milhões, pregadores e tal, em todo o mundo, várias igrejas que têm pessoas que têm profundo conhecimento. Não há plural para a palavra profundo, não? Profundo ou raso, não é? Profundo conhecimento. Mas são desonestos. Torcem a Bíblia Sagrada conforme faziam com os escritos do Paulo, de acordo com o que Pedro escreveu, como veremos daqui a pouco. Então, sempre há Escrituras, e não Velho Testamento, Novo Testamento e tal. Bom, mais passagens, ainda em Lucas capítulo 24, agora os versículos 25 e 26, fica fácil, não anotar? Ainda em Lucas 24, versículos 25 e 26.
eu tenho que virar aqui a folha para trás, já fiz isso. Então, Lucas 24, versículos, anotou? 25 e 26, então leio. Um breve piripaco, paco aqui na garganta por acúmulo de saliva. Mas já passou, resolvi ter isso rápido, então assim, desculpe não, porque senão que sou vivo, não preciso, nem devo pedir desculpa por estar vivo, então menos mal. A saliva é necessária, dá uma petialina para o bom processo digestivo, desde a mastigação, etc. Mas agora não estou mastigando, não sei que eu esteja com fome querendo comer meus dentes, não é o caso, né? Fiz um lanche a meia hora. Bom, então Lucas 24, versículos 25 e 26, anotou? Parabéns, eu leio. Então Jesus lhes disse: os tolos e tardios de coração, não, desculpe, ó tolos, não os tolos, mas eram os tolos. Já vê, nós também somos bastante tolos, não? Tardios para compreender as Escrituras. Então lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então tudo que os profetas escreveram profetizando acerca do Cristo, seu nascimento de uma virgem, seu nascimento numa gruta em Belém, e tudo relativo às suas pregações, suas profecias, a sua prisão injusta, criminosa, o seu julgamento mais criminoso ainda, e então, finalmente, seu assassinato na cruz de Calvário. Tudo foi profetizado, como acabei de ler, pelas Escrituras, profetas e tal. Ainda em Lucas 24, completando então leituras, citações de versículos aqui em Lucas 24, anote, por último, Lucas 24, agora versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Anotou, amigo, também amiga? Devo nascer mais uma hora de Bíblia, então leio Lucas 24, 44. Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, isso antes de ele ser crucificado, morto na cruz, que era necessário que se cumprisse o quê? De onde? Que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Ah, rapaz, moço também, desculpe, me ferrei, me lasquei, porque, puxa vida, como eu nunca havia prestado atenção nesse versículo, e eu que arvoro explicar a Bíblia há 52 anos, e no rádio há quase 38 anos, desculpe, eu errei, e eu tenho que ler, porque eu continuo honesto, não, agora eu sou aqui arrasado, mas eu tenho que ler, então eu reinicio a leitura, Lucas 24, 45, tenho que ler, ócio do ofício, né? Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito no Velho Testamento. Eu me ferrei. Não, me ferrei, me ferrei uma hora, me lasquei uma hora. Aqui não existe a palavra testamento, que viria da palavra grega diateques, como também concerto, pacto, aliança, vem também a palavra, o contexto aqui define se a palavra grega diateques refere-se a testamento ou aliança, pacto, concerto. Não é o caso aqui, nem testamento, nem aliança, nem pacto ou concerto, e sim escrituras. Agora sim, lerei. Esse é um dos métodos que eu tenho para explicar a Bíblia. Quem me ouve um bom tempo já sabe que é assim, e não escandalizou, não é? Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nada de Velho Testamento, na lei de Moisés, que na verdade é a lei do nosso Deus, e não do Moisés. Moisés apenas escreveu o que Deus pediu, não nas tábuas de pedra, sim num livro da lei, colocado ao lado da arca. Já expliquei isso profundamente há algum tempo, lembra-se? Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Até nos salmos profetizou do Cristo, sua morte, sua ressurreição, a sua volta a Nova Jerusalém, assentando-se novamente à direita do Pai no trono, como está no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, no caso o Pai, ao meu Senhor, Adonai, Senhor meu, o Filho:
assenta-te à minha direita, etc. Salmo 110, versículo 1, e assim eu prossigo. Do Evangelho, Lucas já foi bastante, agora partindo para, enfim, Mateus 21, 42, o Cristo ainda. Regredindo então de Lucas para Mateus, caiu em Marcos, caiu em Mateus 7, aqui eu estou folheando de fato a Bíblia. Enquanto isso, eu repito o endereço da passagem, se é esperto aí e anote. Mateus capítulo 21. Mateus, caiu em cima, deu certo aqui, quer dizer, encontrei, tudo bem. Mateus capítulo 21, versículo 42, anote, hora de Bíblia. Mateus capítulo 21, versículo 42, apenas virando a folha, que está na parte da frente, agora sim. Mateus 21, 42. Desculpe, calma aí, meu Carvalho. Mateus capítulo 21, versículo 42. Então leio. Disse-lhes Jesus: nunca lestes no Velho Testamento? Claro que não. Não nada, que não é Velho Testamento. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras, repito, nunca lestes nas Escrituras, dois pontos, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou uma pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Cristo conduzindo aquele povo, e a nós também, no ano 2025, as Escrituras, e não o Velho Testamento, sim as Escrituras. Mas em qual Escritura foi profetizado isso, sobre o Cristo como uma pedra que os edificadores, ou seja, que os líderes da nação judaica, religiosos, rejeitaram? E que muitos hoje rejeitam também o Cristo e a sua palavra, a lei do seu Pai, do nosso Pai Celestial, o decálogo, os 10 mandamentos. Esse está, eu não lerei, você anotará e lerá depois, ou lerá, calma, Deus que vai de novo, lerá outra vez, não é? Eu queria dizer relerá, porque não há dúvida se essa palavra existe ou não, pelo simples não, omito-a, retiro-a, apago, deleto-a. Anote, a passagem é, da qual Cristo falou que em Mateus 21, 42, passagem é Isaías 28, versículo 12, anote, Isaías 28, 12, foi profetizado que o Cristo, como uma pedra simbólica dessa metáfora, será rejeitado. Não por todo mundo, claro, a minoria o aceitou e tem aceitado como Salvador e Senhor. Isaías 28, versículo 12, anotou? Agora partindo para o apóstolo Paulo. Paulo, ex-perseguidor, assassino de cristãos, conduziu um grupo que linchou Estevão para apedrejamento, mas Estevão morreu salvo. Está em Atos, né? Livro de Atos, capítulo 7. Enfim, o assunto não é Estevão e eu prossigo. É Paulo. Anote. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Anote, a hora de Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 3, para que alguém não confunda com 13. 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 3. É passagem que eu sei de cor e salteado, mas estou de fato aqui folheando e já encontrei a Bíblia para ler, para que de repente eu não omita uma palavra, aqui tudo é importantíssimo. Já encontrei, então agora é com você, anote. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Não estou parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia, então leio. Dizendo Paulo. Na verdade, 14 a 17, melhor assim, anote. Complete a anotação, não? 2 Timóteo 3, 14 a 17, fica melhor. Paulo dizendo a Timóteo, a mim e a você: quanto a ti, porém, permanece naquele que aprendeste, de quem estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância quem? Timóteo. Pois desde a infância conheces as sagradas letras. Conheces o Velho Testamento? Não, as sagradas letras, escrituras sagradas, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, todo o Velho Testamento, não. Toda a escritura, um pouco, quase toda, uma boa porção, não toda, absoluto, 100%. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, não é o que estou fazendo, tirando proveito da Bíblia para mim e ensinando a você, ou que você então já sabendo, confirma que sabe e continuará sabendo, Deus seja louvado, não é isso? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender
para corrigir no erro, não, erros de doutrinas, aprendizados errôneos e tal, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, óbvio, a mulher também, a família toda, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então toda a escritura é inspirada, divinamente inspirada. A divindade é encontrada somente em Deus. Profeta algum é divino, anjo algum é divino, não possui divindade. Seres criados não tem divindade, a trindade, daí trindade, a divindade é única. Mas os membros da trindade são três. Nosso Deus é trino, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia não é um livro divino, porque não é Deus. É um livro, papel, gráfica, letras, impressões e tal, gramática. Porém a Bíblia é inspirada, é divinamente inspirada. Não é um livro comum. Quando a pessoa lê a Bíblia, e recomenda inclusive de modo especialíssimo Daniel e Apocalipse, esses dois livros, Daniel e Apocalipse, e também o Evangelho de João, não desprezando outras partes bíblicas jamais, recomendo isso, Daniel, Apocalipse, Evangelho de João. Quando você lê o Apocalipse, mesmo não entendendo, sente o coração ardendo, quer dizer, a mente, a presença do Espírito Santo, mesmo não entendendo, coisa impressionante, maravilhoso demais, Daniel também. Então, mais passagens, Lucas 24, 32, parece que voltaremos ao caso do Cristo, não? E aqueles incrédulos quanto à sua ressurreição. Tudo bem, a ordem aqui não importa, que eu lembrei dessa passagem, anotando aqui depois, mas não importa, aqui está na Bíblia, a ordem não importa. Então, agora, anote, Lucas 24, versículo 32, desculpe, Lucas 24, caiu no João, regadinho, Lucas 20, enquanto isso, já encontrei, então anote, última chance, anote. Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Eu não estou amigo, também amiga, então leu. Lucas 24, 32. Disseram um para o outro, aqueles dois discípulos que haviam saído de Jerusalém, de uma casa onde os discípulos, os apóstolos lá, estavam com a porta trancada, com medo dos judeus serem presos e crucificados também, na covardia terrível, negando a fé, negando o mestre. Então, dois discípulos da cidade de Emaús disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, por coração entenda a mente. A ação do Espírito Santo não é no coração músculo, bombeador de sangue, sim no coração mente, esse nervoso central. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria o Velho Testamento? Não, mas não é Velho Testamento. Perdeu o mané, Velho Testamento. Não, perdeu, porque isso é de nosso Deus, não. E não de bandidos que falam perdeu o mané, atiram e matam. Não é, senhor ministro, plagiando frase bandidos, perdeu o mané. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando nos abria as Escrituras, o Cristo ressurreto não estava manuseando essa parte bíblica, Escrituras, Gênesis, Malaquias, os rolos, não. De cor é salteado, ele sabia tudo de cor, como eu também, ele mais do que eu, claro. Maravilha, não? Quando nos abria, ou seja, apenas citando os textos e explicando tais passagens, profetas sobre Cristo, sua prisão, morte, julgamento e ressurreição e tal. Nos falava quando nos abria as Escrituras, então nada de Velho Testamento, e sim de Escrituras, quando nos abria as Escrituras. Mais passagens, enquanto o tempo for permitindo-me, não? Eu estou utilizando aqui um cronômetro, e a luz desse celular aqui, onde tem um cronômetro, dura 30 minutos, e apagou, e eu mexi aqui na tela e lascou tudo. E agora? Assim, como deu 30 minutos, então tenho que colocar o cronômetro aqui para 25 minutos, tá bom assim. Ih, eu errei mais ainda. É o timer. Vou colocar no timer aqui, desculpa. Senão me perco no horário, porque o programa dura 1 hora. Então, tudo bem. Isso, então, assim, eu apertar o play aqui. Isso, tudo bem. Então. Agora já fico orientado. Desculpe, acontece. Bom, então a passagem para agora, anote.
João 2, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 2. João 2, versículo 22. João 2, 22. Eu não estou levando a sério mais uma aula de Bíblia, parabéns. Então leio. João 2, versículo 22. Leio. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram no Velho Testamento. Será? Não, nada. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Então creram na Escritura, ou nas Escrituras, Escritura Sagrada, Santa Bíblia. No caso, para aquele tempo, do Gênesis ao Malaquias. E de lá para cá, também do Mateus e Apocalipse, a Bíblia completa no cânon de fato sagrado, 66 livros e epístolas, cartas e tal. Mais passagens, anote, João 10, 35. Parece porque do Cristo também, é certeza, também do Cristo. João 10, versículo 35, Evangelho de João 10, versículo 35, espero que alguém tenha notado, então leu. Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, então a Escritura não pode ser anulada. Claro que o Testamento também não, o Testamento tem nada a ver com os escritos, ou seja, o Testamento bíblico é único, nada tem a ver com essa divisão física da Bíblia em duas partes, aqui o Velho Testamento, lá o Novo, errado, e sim duas escrituras, como a Bíblia está demonstrando, a Bíblia. Mais passagens, anote. Atos 17, versículo 11. Então, próximo livro, saindo João, indo a Atos. Estou em Atos 13, então um pouco adiante, contexto, anote. Atos capítulo 17, versículo 11, não é isso? Já encontrei. Atos 17, desculpe. Atos 17, versículo 11. Anotou? Parabéns, eu leio. Ora, esses foram... Desculpe. Ora, aqui se fala de um grupo de pessoas que não confiavam cegamente nas palavras do Paulo, examinavam as Escrituras para confirmar se Paulo era um homem de acordo com as Escrituras com honestidade. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, ou seja, os bereanos, na cidade de Beré, que de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, no Velho Testamento não, nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Prezado amigo, falando amigo vai para a família toda, homem, mulher, etc, até mais ou menos. Prezado amigo, você tem confiado cegamente no que prega, no que fala na missa, o padre, o papa lá no Vaticano? Não é crítica, é advertência. Você tem confiado cegamente no que o seu professor, ou a sua professora, na sua escola bíblica dominical, no seu tempo, geralmente domingo pela manhã, no outro horário, tem confiado cegamente, amém, é isso mesmo e tal. Você tem confiado cegamente no seu professor de teologia, nos livros da sua igreja, revista escola dominical, etc. Cuidado, isso é muito perigoso, na verdade o superlativo, isso é perigosíssimo, cuidado. Não desacate, não ofenda, não maltrate, não crie baderna, confusão, que zumba, na hora da escola dominical, num culto, aula de Bíblia, curso de teologia e tal, mas questione com educação, talvez após a reunião, não na hora para não criar que zumba, questione. Eu fiz isso, Deus converteu-me em Sobradinho, Distrito Federal, eu era guitarrista de rock, cantor de televisão do tempo da Jovem Guarda, aquele movimento. Jovem Guarda praticamente já veio acabado, mas eu ainda cantava música de Jovem Guarda. Gé Adriane, Vanderlei Cardoso, Renato Sobricap, enfim, Ângelo Maspo e coisa, Grão Timóteo, né? Se eu demoro, mas aqui, né? Coisa assim, né? Se em algum dia a minha terra... E voltei, né? Que Sérgio é São Paulo para cá, nascemos aqui. Enfim, eu e minha esposa. Então, questione. Então, bom, enfim, Deus converteu-me. Voltei a ler a Bíblia, só que agora sim, eu tinha 19 anos, faz tempo, não é? Para aprender. Daí, lendo a Bíblia, eu desconfiei, não foi palavra de alguém, matéria que eu tenha lido num livro, ouvido em rádio, não, sozinho. Eu comecei a desconfiar que eu não era batizado. Isso, porque não criticando, foi bom enquanto durou, não é? Eu fui aspergido por um pastor americano, um reverendo, né? Daquele presbiteriano do Brasil, em Sobradinho, Distrito Federal. Eu tinha 14 anos de idade, havia sido aspergido. Até na Bíblia eu vi que o Cristo não foi aspergido,
João Batista, não, o Cristo não entrou no Rio Jordão para estar junto a João Batista, seu primo profeta, para que João Batista derramasse um gole d'água com um canequinho com as mãos na cabeça dele, não. João Batista afundou, mergulhou, submergiu todo o corpo do Cristo na água. Isso é batismo. Depois que eu aprendi que batismo ainda palavras gregas, não. Baptistes, baptismos, baptizu e tal. Baptizu significa batismos, mergulho, imersão, submersão. Pingos d'água na cabeça, aspersão, ou também efusão, fusão, nada de batismo. Aí eu fui questionar o pastor da igreja presbiteriana, já era outro, um brasileiro, muita educação, enfim. Eu não vou contar, talvez nunca, talvez não é certeza que deu, porque foi muito negativo a ação dele, na casa dele num domingo, após o almoço, depois da escola dominical. Questionei com toda humildade, ele quase chorando. Foi terrível, mas eu não fiquei com raiva dele, morreu muito tempo aquele cidadão, aquele reverendo. E eu estou aqui, não que ser melhor do que ele, todos somos pecadores, e a morte nos espera logo ali na próxima esquina. Cuidado, hein, com a esquina, perigosíssimo isso aí de esquina, tem muito cuidado a andar por aí, enfim. Ou mesmo se andar, uma vez o coração para, precisa deitar dormindo e morre dormindo, e quando acorda vê que está morto e morre de susto, né? Já morreu, menos mal, não é? Enfim, então questionaram, como os bereanos. O pessoal de Tessalônica, os tessalonicenses, ouviam com avidez para do Paulo, esse mesmo e tal, esse mesmo o quê? Os bereanos, não, opa, espera aí, esse homem, sabendo que ele é de Deus, está convertido, cheio de Espírito Santo, vamos conferir. Então Paulo pregava, eles abriam as escrituras e, tá certo, está escrito isso aqui. E Paulo pregava, tá certo, isso está certo, né, isso aqui e tal. Assim deva ser você, amigo, também você, amiga, examinando as escrituras para conferir o que você lê, o que você ouve, coisas assim. Mais passagens, anote, enquanto tempo permitir-me. Eu tenho pelo menos 22 minutos, tudo bem, não tem para muitas coisas ainda. Anote. Para agora, Atos 18, 24 e 28. Apenas um capítulo adiante, que estávamos em Atos 17, não é isso? Então, para agora, Atos capítulo 18, não é? Atos capítulo 18, o versículo 24 e o versículo 28. Atos 18, 24 e 28. Não estou para ver se tem um livro. Primeiramente o 24. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria lá no Egito, homem culto e poderoso nas escrituras. Apolo, convertido, cheio do Espírito Santo, profundo conhecedor, homem culto e poderoso nas escrituras. Poderoso no entendimento, explicação do Velho Testamento? Não, nas escrituras. Agora o versículo 28. Pois com grande intensidade contestava publicamente, desmentia e reprovava ensinamentos errôneos, como eu tenho feito, e outros também, eu não sou o único. Pois com grande intensidade contestava publicamente os judeus, nada escondido, oculto, cochichando com medo do STF ou coisa assim, não. Contestava publicamente os judeus. O STF lá de Jerusalém, claro, Sinédrio. Pois com grande intensidade, Apolo, poderoso nas escrituras, contestava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo, contestando publicamente os judeus, desmentindo-os, repreendendo-os, envergonhando-os, contestando publicamente os judeus com veemência, com poder, provando pela Bíblia, pela Escritura, Gênesis ou Malaquias, que o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Existem igrejas que não creem que Jesus é o Filho de Deus por ser membro da Trindade, por possuir por si divindade. Igrejas unicistas, unitaristas, igrejas que não creem na Trindade, eu não condeno, eu não critico, eu os ensino, estão erradas. A Trindade existe e Jesus era e é o Filho de Deus. Anote mais uma passagem sobre isso, faz parte, anote. Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 a 13, depois o 14. João capítulo 1, de 1 a 13 e 14. Disse aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele o Verbo, Filho do nosso Deus, o qual é Deus, porque filho de peixe, peixinho é, filho de boi, bezerro, logo vira boi, boi demora um pouco, mas é transformado em boi, o vaca e tal, não é isso? Filho de ser humano é ser humano, é um bebê,
depois cresce e criança, e adolescente, juvenil, rapaz, o moço, depois homem adulto, e eu já tenho 72 anos. Eu vim de lá. Filho de homem, homem é, eu sou. Meu pai era um homem, eu também sou. Meu pai se chama Manuel, enfim, faleceu em Brasília, salvo, sepultado lá esperando a volta do Cristo para a ressurreição. Enfim, Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 14. E o verbo, ou seja, o Filho do nosso Deus é Deus, Filho do nosso Deus, se fez carne, ou seja, ser humano, homem, um de nós sem pecado, claro, e habitou entre nós. Mais passagens, anote. Desculpa. Mostrando que estou vivo. Mais passagens, anote. Romanos 4, versículo 3. De Atos, caímos em Romanos, caiu em cima aqui, anote. Romanos 4, versículo 13, versículo 3. Romanos 4, versículo 13. Não estou para bem se eu leio. Romanos 4, versículo 13. O que diz as Escrituras? O que diz o Velho Testamento? Não. Paulo perguntando, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Então, pela Escritura, Abraão creu em Deus. Talvez Gênesis não estava escrito, mas Abraão sabia das palavras do nosso Deus da verdade, creu em Deus. Mais passagens, anote. Agora, Romanos 11, versículo 2. Ainda em Romanos, do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, anote. Romanos 11, versículo 2. Romanos 11, versículo 2. Romanos 11, 2. Está aqui. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. O povo judeu não. O povo judeu em grande parte foi que rejeitou a Deus. Deus não rejeita a pessoa alguma. A pessoa que prefere o pecado rejeita a Deus. A graça, a salvação, a vida eterna e a imortalidade. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que é a Escritura? O que é o Velho Testamento? Não a Escritura. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel, tempo da apostasia, povo de Israel, dos reis ímpios, Acabe, Jezabel, etc. Escritura. Mais passagens, anote. Romanos 15, versículo 4. Todas são maravilhosas, isso aqui é demais. Anote, maravilha. Muito emocionante, anote. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Lendo. Dizendo aqui Paulo. Pois tudo o que outrora foi escrito. Qual outrora? Gênesis ou Malaquias, na primeira escritura, nas primeiras escrituras. Quer dizer, na primeira escritura. Primeira escritura, Gênesis ou Malaquias lá. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Qual a esperança? A esperança que Deus nos ama. Quer dizer, aí não é esperança, é certeza, não é? Esperança é o que se aguarda de positivo para o futuro. Não há quem tenha esperança de morrer por câncer, efizema pulmonar, HIV, Covid-19, Covid-37. Não há quem tenha esperança de morrer baleado ou esfaqueado num assalto, roubo, coisa assim, não é? Há quem tenha esperança em passar no vestibular, no Enem, e cursar medicina, odontologia, e direito, esquerdo, mais direito, não é? Coisa assim. Esperança é coisa positiva. Dizem que a esperança é para quem morre, morre uma hora. Quem morre é a pessoa. E defunto não tem esperança, claro, já era. Esperança, pessoa viva. Então, esperança, as Escrituras nos ensinam, nos consolam e nos infunde essa bendita esperança. Como Paulo fala também dessa esperança, de uma ala da esperança em Tito 2, versículo 13, anote. Sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sua segunda vinda. Tito 2, versículo 13, Paulo fala que estamos aguardando a bem-aventurada esperança, a vinda do nosso Deus, grande Senhor, Salvador Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Estudando a Bíblia, compreendemos que o Cristo voltará, que Ele esteve na terra, não aqui em Goiás, tá? Lá na região da Palestina, Judéia, Jerusalém, aquelas cidades. Foi preso injusta, criminosamente, crucificado, sepultado, ressuscitado por Deus o Pai. E Ele ia subindo de volta ao céu, não Jerusalém, o paraíso, para o trono do Pai, quando 2 anjos ficaram. Isso está em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. E aqueles querubins, na teofonia, disfarçados como 2 rapazes garbosos, disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, há de vir, ele voltará, assim como para o céu viste subir. E Apocalipse, o versículo 7 fala sobre isso. Eis que ele virá com as nuvens e todos os olhos o verão. E o Cristo disse, deixou assentado, não escreveu, mas Mateus escreveu, teve Marcos e Lucas. Mateus 24, 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e ele virá os seus anjos, tocando trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos na terra toda. Ainda Mateus 25, 31 do Cristo, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Deus seja louvado, não? Que esperança, bendita a esperança. Mais passagens, anote. Gálatas 3, versículo 8. Depois de Romanos, passando por 1 Coríntios, 2 Coríntios, e chegando finalmente essa carta de Paulo às igrejas da Galácia, antiga Galácia, Gálatas 3, versículo 8. Já encontrei, anote. Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3. Calma, Deus, que vai, terceira vez, calma, rapaz. E obrigado pela promoção, rapaz, não é? 72 anos. Minha voz de rapaz, graças a Deus. Voz de 25, 30, não Deus seja louvado. Nunca fumei, nunca bebi um gole de cerveja, nunca gritei, não grito, encho, domino bem o diafragma para falar pelo diafragma, não com a garganta, não prejudicando as cordas vocais, não forçando as cordas vocais, não é isso? Graças a Deus. Gálatas 3, versículo 8. Notou para bem se eu leio. Ora, Paulo dizendo, escreveu, não é? Ora, tendo a Escritura, tendo o Velho Testamento, não. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. E no tempo de Abraão, o qual ouviu do nosso Deus o Evangelho, não havia essa parte bíblica chamada do Novo Testamento. Mesmo o Velho não havia começado a ser escrito, não é? Tempo de Abraão. Parece que é isso. Uma dúvida que ligeira, um dia eu explicarei isso melhor. Retiro isso. Tudo bem. Na dúvida, melhor ficar largo, não é? Então, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, mas qualquer pessoa justificada pela fé em Deus, pela graça, e não por ser de tal nação, etnia, ou tal igreja e tal, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por que em Abraão? Pecador também. É que da semente do Abraão, de sua descendência, viria o Cristo, da raiz de Davi, lá de Belém e tal, Senhor Jesus Cristo, não? Redentor do mundo, Deus seja louvado. Última passagem, duas, não? As duas últimas, melhor explicando. As duas últimas passagens. Primeira delas, anote. 2 Pedro 1, versículo 20. Está aqui um pouco atrás do Apocalipse, que eu estou folheando a Bíblia. Para você não importa onde está o livro, a carta, não. Importante você anotar. Depois procure na Bíblia e leia. Já encontrei. 2 Pedro, fiquei na dúvida do capítulo e versículo. Assim, 2 Pedro 1, versículo 20. Última chance, anote, a hora de Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 20. 2 Pedro 1, 20, anotou para bem, então leu. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura, Velho Testamento não, Escritura, é de particular interpretação. Eu não interpreto a Bíblia, não pratico essa particularidade. A Bíblia se interpreta, um versículo aqui, outro ali, dentro do assunto, então a Bíblia vai se interpretando, se explicando, maravilha, não? Última passagem. 2 Pedro 3, versículo 16. Está aqui uma advertência impressionante, solene e terrível. Cuidado. 2 Pedro 3, versículo 16. 2 Pedro 3, versículo 16. Pedro, falando do escrito do apóstolo Paulo, disse isso aqui nos advertindo. Em todas as suas cartas, carta de quem? As epístolas paulinas do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Cada um tem seu estilo, assim Paulo, eu também. Falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Concordo. Para que neófito não se aprofunda no contexto bíblico sobre cada carta do apóstolo Paulo. Os quais pontos difíceis de entender
os quais os indoutos, pessoas incultas na Bíblia, parco conhecimento, ou nulo conhecimento, conhecimento muito frágil, pouco, parcial, os quais os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Posso citar um breve exemplo? Permissão dada, agradeço. Deus abençoe mais e mais você, sua família, por isso, ter permissão dada. Então, relato, ok, uma breve comparação quanto a isso, um exemplo, não? Alguém lê na Bíblia que na arca construída por Noé, a pedido do nosso Deus, durante aqueles 120 anos, que ali entraram 14 animais limpos e apenas 2 animais imundos, um porco e uma porcarina. Apenas um casal. 2 animais limpos, então 7 bois, 7 vacas, dando 14, não? A pessoa fica, mas por que será animais limpos e imundos? É preservado na arca e tal. A pessoa parte para Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, Isaías 66, 15 a 17 e outras passagens, uma limitação, o que é proibido, uma limitação para a pessoa ingerir, mastigar, se alimentar e beber o líquido, como cachaça, veneno, coisa assim, não? Aí a pessoa então vai ao pastor, teólogo, professor de teologia, escola dominical e pergunta: eu estou preocupado, em dúvida, porque eu tenho um parente, um vizinho, um adventista, ouço no Alvorada FM 97.9, um membro da igreja adventista por dia, muitos anos, está no rádio há 38 anos, na Alvorada 12 anos, e eu estou em dúvida, pastor, explique-me, você conheceu teologia, você é o bom de Bíblia e tal. É ou não é pecado comer carne de porco? É a pessoa, não, Jesus purificou os animais imundos, porque ele deu uma visão a Pedro, relatado em Atos 10, pediu a Pedro, levanta, mata e come. Aí o porco, o sapo, o gambá, a rã, a cobra, a minhoca, lagartixa, enfim, não é? Jaracataca, as coisas aí. Anta, paca, tatu, cotia. Aí o Pedro falou: não, nunca comi coisa imunda, jamais descerá pela minha boca, nunca fiz isso. Aí a avó disse a Pedro: não considere isto comum ao que Deus purificou. A pessoa então se conforma: ah, é verdade, eu não vim prestar atenção. Adventista é gente boba. Eles não sabem que estão perdendo uma carne tão deliciosa como a carne de porco. E eu tenho perguntado: às vezes a vizinha, uma senhora bem mais jovem, naquele corpo que deixa o diabo com água na boca, não é mais gostosa? Não seria até mais deliciosa na cama para o sexo orgasmo? Você vai trair sua esposa, seu moleque safado, vagabundo sem vergonha, só porque a mulher do vizinho é mais deliciosa, ou até do distante? E daí, não é? Há quem acha o cigarro delicioso, há quem acha cerveja um troço tão amargo, horrível. Almeirão tudo bem, faz bem a saúde, cerveja não. Então o cara não tem o seu gosto, não. Meu pai dizia: mais vale um gosto do que um carrado de abóboras. Só que pelo gosto a pessoa pode perder a salvação. O gosto da Eva no Éden partiu para aquela fruta proibida, entendeu? Pela indução do diabo, sedução do Satanás, que aquela fruta seria mais gostosa do jardim do Éden. Não era, era da árvore da vida. A Eva comeu e se ferrou, se lascou. E nós também, por culpa daquele casal. E também é claro que temos nossa própria culpa. Vamos cuidar com esse que é delicioso. Deus não permite a coisa deliciosa assim, claro que é, que há, mas que é proibida por Deus. Então a pessoa torce a escritura, porque Atos 10 nada tem a ver com alimentação. Tanto é que Pedro não comeu. Pedro foi pirracento como eu e não comeu. E o lençol naquela visão, e era visão, não era real, foi recolhido ao céu. E Pedro então sendo chamado por emissários, enviado por Cornélio a Cesareia, no caminho, em 2 versículos, em Atos 10, 17 e 19, relatou a dúvida que tinha sobre o significado daquela visão simbólica. Chegando a Cesareia, antes de entrar na casa do Cornélio, o Espírito Santo havia revelado a Pedro o sentido metafórico simbólico da visão. E Pedro disse em Atos 10, 34 a Cornélio aos seus. Atos 10, 34 a 38, resumindo: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu chegar-se ou ajuntar-se a estrangeiros, gentios, sem circuncisão, incircuncidados. Porém Deus mostrou que era um porco, será? Não. Porém Deus mostrou que era nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso sendo chamado, vim sem vacilar. Pergunto: por que razão mandar chamar-me? Aí Cornélio explicou, teve uma visão do anjo, o anjo mandou chamar Pedro e tal, e abriu as escrituras e pregou as palavras da vida, e ali foram convertidos, receberam o Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach como Salvador do Senhor, foram batizados. Inclusive receberam também, como em Atos 2, Espírito Santo,
e falaram em línguas verdadeiras, autênticas, como demonstração miraculosa de que haviam sido convertidos e cheios do Espírito Santo, do poder do nosso bondoso Pai Celestial. Então, prezado amigo, também, querida amiga, leia mais a Bíblia, busque as Escrituras, leia e entenda por você mesmo. Tendo uma dúvida, tudo bem, consulte o padre, consulte o pastor, seu professor escola-bical, professor de teologia, consulte a minha pessoa, quero ajudar a você, se você sentir necessidade disso. Daqui a pouco tirei meu WhatsApp para você contatar-me. Então fiquemos com as Escrituras. Não é um livro comum, é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, não é isso? A Santa Bíblia. Agora, em Luz para o Mundo. Eu cliquei errado aqui. Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Não, tudo bem, de qualquer forma faz sentido. Eu amo a Bíblia preciosa. Você, agora sim, deu certo. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás real perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a régia via que te conduz para a cidade, que o grande livro te anuncia. Vai indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás real perdão. Anote o meu WhatsApp, que é público. Meu WhatsApp não tem segredo, é para minha família, meus amigos, para você, querido ouvinte. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Escola Bíblica Dominical, Alvorada FM 96.9, ou você que me assiste pelo meu perfil no Facebook, Demilson Carvalho, ou no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, 666, Demilson Carvalho. Anote meu WhatsApp, peça oração, peça mais crescimento bíblico sobre esse assunto das Escrituras e não Testamento, outro assunto bíblico, Daniel, Apocalipse e tal, fica à vontade. De graça recebeste, de graça dai, não cobra um centavo. Anote meu WhatsApp, contato. Pode tornar-se meu contato, está autorizado, está intimado até. Anote. É o DDD aqui de Séries, Goiás, 6262. DDD 62, número são 999660611. DDD 62, número são 999660611. Última estação, anote meu WhatsApp. Pode tornar-se meu contato. Adicionar-me isso, os contatos do WhatsApp. DDD 62, os números são 999660611. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.